Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Capricorniano. Estavam a falhar a palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma mensagem geral. Eu não vou colocar tema, eu vou deixar que a espiritualidade traga pelo menos duas energias ou dois temas que sejam importantes para vocês, a nível de conselho, direcionamento divino. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar à vossa energia, ao vosso momento, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que estão a cruzar pela primeira vez com este canal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Susana. Se sentirem que a minha energia enquadra com a vossa, não se esqueçam também de deixar o vosso like, o vosso comentário, a vossa subscrição. Às pessoas que já conhecem o canal, gratidão imensa. Nunca é demais vos agradecer tudo aquilo que têm feito pelo canal, por mim e pela vossa consideração. Muito, muito obrigado. Tenho uma novidade para vocês. Eu vou apostar na rede do TikTok. Porquê? Porque é uma rede que está a ser muito utilizada por vocês e eu, para fazer os live streams têm a ver com responder a perguntas vossas, perguntas diretas. Eu tenho que ter pelo menos 1000 subscritos para poder fazer as live streams. Se têm interesse a este tipo de oportunidade de ter uma resposta mais direta, mais exata para todos vocês, não se esqueçam também de aderir o canal ao vosso TikTok. Quase todos nós temos TikTok, para que eu consiga realmente alcançar de forma rápida os tais 1000, acho que é subscritores que se diz, ou 1000 amigos, não sei, é novo para mim, para eu poder realmente começar a fazer os live streams, de forma a eu poder responder de uma forma direta às vossas perguntas, aos vossos dilemas ou às vossas questões. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Como eu sempre vos digo, invoquem também os vossos seres de luz, os vossos guias, para que realmente traga algum tipo de direcionamento que vocês necessitem escutar, ou até mesmo algum tipo de informação que possa vir ainda a surgir nas vossas vidas. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para vocês. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intenção, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos, por favor, mostrem-me Capricórnio, signo de Capricórnio, por favor. Qual é a primeira energia, ou o primeiro assunto, tema? O que é que a espiritualidade vos quer comunicar? Ou o que vocês necessitam saber? Às vezes é um direcionamento divino, gente. E o tarô, que é clarificação. E no final eu vou tirar a energia do vosso momento presente, a melhor atitude ou a melhor solução e o possível resultado final sobre a vossa energia do momento. Como eu digo, não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha, o vosso comentário. A subscrição, gente, não custa nada, é gratuita para vocês, mas para quem faz o conteúdo é muito gratificante porque permite que outras pessoas consigam assistir a estes vídeos, estes conteúdos. A primeira mensagem da espiritualidade, vocês têm a carta do aderente. Esta carta tem muito a ver com clarificação. Clarificação, inspiração. É como se, aderente é quando a gente adere a algo, é quando a gente conecta com algo, ok? Conecta com algo. Esta carta fala também muito da espiritualidade. Ou vocês têm algum tipo de clarificação na vossa vida, mas volto a dizer que esta carta para mim ela tem uma cotação muito espiritual, porque ela não fala só da clarificação, ela fala da inspiração, da vocação, a regeneração, a espiritualidade, a virtude e a iluminação.
Estejam atentos às informações que vos passam diariamente de formas diferentes. Seja a nível deste tipo de conteúdos do YouTube, seja às vezes textos que a gente vê, seja às vezes pequenos vídeos, pequenos enxertos, pequenas, como é que se diz, oratórias que às vezes a gente vê. Estejam atentos às informações que vocês estão a receber ou poderão receber, porque há aqui algum tipo de clarificação, algum tipo de iluminação, mas de uma forma mais espiritual, de uma forma mais de inspiração e de devoção, gente. É como se a vossa intuição estivesse no auge. Vocês têm que estar atentos à vossa intuição. A vossa intuição está no auge. A segunda mensagem. Vocês têm a carta da coesão. Esta carta da coesão, ela fala muito da nossa escolha. Quando nós temos a necessidade de fazer uma escolha. Uma escolha de onde nós queremos pertencer. Porque esta carta fala da união, fala da cooperação, fala da solidariedade, associação, trabalho em equipa, participação e escolha, o tal elegir. Escolha. O que me volta aqui tem a ver com a espiritualidade. Aqui tem a ver com a vossa intuição ou com algum tipo de iluminação, clarificação na vossa vida ou em algum aspecto da vossa vida. Aqui tem a ver com escolha, mas aqui a escolha tem a ver com o grupo a qual eu quero pertencer, ao mundo a qual eu quero pertencer, ao trabalho de equipa que eu quero pertencer, é onde eu quero pertencer, é esta carta. Vamos ver o que é que diz com o tarot. Porque esta carta fala muito da questão grupo. Eu e mais alguém. Mostra-me, por favor, clarificação. Há aqui algum tipo de purificação, porque o fogo é purificação, gente. Purificação, iluminação, esclarecimento, devoção. Mas é de uma forma espiritual. Eu sinto aquela carta como algo muito espiritual. Clarifiquem, por favor. Clarifiquem-me a primeira energia para Capricórnio. O que querem comunicar, por favor? O que é que a espiritualidade está a trazer como iluminação? E há a ver com o vosso futuro. Algo que vocês estão à espera no futuro. Porque o 3 de bastos é a espera daquilo que a gente quer alcançar. Estão a ver como esta pessoinha está à espera que estas plantas cresçam, abram, deem o fruto. É algo, é como se vocês intuitivamente, ou há aqui algum tipo de clarificação sobre algo a qual vocês querem obter ou conquistar, ou que vocês estão à espera a nível de futuro. O que mais, por favor? Capricórnio, mostra-me o que mais sobre esta energia da espiritualidade. 10 de bastos. Há algum tipo aqui de situação desconfortável. 10 de ouros. É interessante a vossa mensagem. Porque isto tem a ver com o vosso futuro. Isto tem a ver com o vosso futuro. Ponto. Há algum tipo de regeneração ou renovação. É quase como se houvesse um esclarecimento.
sobre aquilo que vocês estão a apostar ou querem que o futuro ou no futuro alcançar. Há aqui algum tipo de esclarecimento que pode envolver questões realmente de responsabilidade. Responsabilidade em questões de dinheiro e família. Porque aqui é o dinheiro, a questão dinheiro, família, legado. E aqui é o esforço, é o trabalho árduo, entendem? É como se a espiritualidade vos quisesse dizer que o objetivo que vocês querem obter no futuro vai exigir de vocês um esforço maior, talvez para assegurar as vossas finanças ou assegurar algum tipo de aspecto de laços, vínculos familiares. Família, filhos, irmãos, seja lá o que for. É como se a espiritualidade dissesse que o vosso objetivo do futuro, ele acarreta ou traz, ou vocês irão sentir que traz um sentido de responsabilidade, ou um sentido de mais esforço para vocês. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Mostrem, por favor, aqui estes 10 de bastos. Mostrem, por favor, aqui estes 10 de bastos. Pode envolver questões de filhos, sim. 6 de copas. Filhos ou, como eu digo, a família o que é? É o nosso passado. O 10 de ouros. E namorados. Isto pode envolver realmente situações próximas a vocês. Porque os enamorados, ele traz muita conexão dos relacionamentos, dos relacionamentos do lado familiar. Mostra-me que este 3 de bastos. O que é o 3 de bastos? O que é este 3 de bastos, por favor? Rei de ouros. Gente, eu vou ser muito sincera. E vocês sabem que eu sou muito sincera nas mensagens. O 3 de ouros é aquilo que o rei de ouros é aquilo que vocês esperam conseguir no futuro. E o rei de ouros, até estou sempre com o 3 de ouros, o rei de ouros tem a ver com algum tipo de estabilidade na nossa vida. Ok? E vocês já tinham aqui a carta do 10 de ouros. Esta estabilidade pode ser em questões familiares, pode ser em questões financeiras, pode ser o materializar algo na vossa vida. Ok? Isto é o que vocês estão à espera a nível do futuro próximo. A nível do futuro próximo. Só que esta espera é como se esta estabilidade, porque aqui esta carta pode falar o facto de ser pai, casar, porque o rei de ouros, ele representa muito a figura paterna, o marido, o poder económico ou as instituições económicas. O que é certo é que vocês no futuro esperam algum tipo de melhoria ou de estabilidade na vossa vida. Ok? Melhoria ou estabilidade na vossa vida. Só que é como se depois houvesse, ou vocês sentirão que esta estabilidade ou este bem-estar acarretasse uma necessidade de esforço maior, trouxesse uma carga de esforço para vocês, ou porque vocês têm que coisas familiares do passado a carregar. Aqui até pode falar em ter mais do que um trabalho, gente. O 10 de bastos às vezes são pessoas que têm que ter mais do que um trabalho. E eu estou-vos aqui a dizer que há algo que a nível do futuro vocês querem obter, materializar. E o rei de ouros, ele fala muito da questão matéria.
matéria. E isso depois pode fazer com que haja, por algum motivo, a necessidade de haver um esforço maior ou para manter o passado ou realmente haver aqui algo novo, porque aqui há algo novo a nível de amor ou família. Como eu digo, o 6 de copas às vezes representa filhos. E isso pode também fazer o tal aumento de família para exigir mais responsabilidade, mais gastos, mais isto, mais aquilo. Mas o que é certo é que a espiritualidade quase que vos traz a iluminação que este crescimento ou que esta situação de crescimento na vossa família ou este crescimento material na vossa vida irá ou poderá realmente exigir mais de vocês a nível de esforço. A nível de esforço. Mostra-me que esta união, esta escolha de grupo ou de associação, de trabalho, interessante aquela energia da espiritualidade, gente. Muito interessante mesmo. Vocês têm aqui o Paz de Copas. Dez de espadas, outro 10, gente. E o As de Ouros. A nível desta escolha ou união, é como se vocês vissem um início. Mas um início muito direcionado às vossas, como é que é dizer, necessidades. Opa, eu estava a procurar outra palavra, mas foi a palavra que me surgiu. Necessidades. Porque esta pessoa, ela está a beber a taça. Ela está a beber. Vejam que ela está cheia. Ela está com a barriga muito cheia, mas está a beber. É como se este início fosse muito direcionado, ou esta associação, esta escolha de associação, de parceria, de equipa, de união, fosse muito direcionado àquilo que vocês sentem como vossa necessidade. Vossa necessidade. A fim de trazer algum tipo de novo início da vossa vida, sair de algum tipo de situação já limitante para vocês, porque este 10 de espadas, a pessoa já tentou tudo, já fez tudo, e vejam, ela tem é que sair dali. Ela tem é que sair dali. O tal As de Ouros. Por isso é que eu falei que este Paz de Copas é como se houvesse uma certa energia. Opa, eu tenho que ser sincera, um certo egoísmo. É como se eu fizesse essa escolha, ou esteja a fazer esta escolha, por isso a tal coesão, porque a coesão é uma escolha que nós somos quase que obrigados a fazer, certo? Nós somos coagidos a fazer uma escolha. Tem muito a ver com algum tipo de. Atenção, que isto pode ser energia de alguém que vocês possam estar a aproximar-se de vocês. A energia de alguém que se aproxime de vocês. É como se houvesse uma certa energia de eu necessito disto, eu necessito fazer esta escolha, eu necessito pertencer a este grupo, porque eu tenho que começar algo novo, eu tenho que tentar algo novo e algo que seja, que eu sinto que esta escolha me vai levar a algo mais estável, mais firme na minha vida. Deixem-me ver o que é este Paz de Copas. Paz de Copas, por favor. Seis de bastos. Eu estou a dizer que vocês querem sair, que esta escolha ou esta eleição de união, de parceria, traga vitória e reconhecimento. Vitória e reconhecimento, gente.
Mas volto a dizer, é como se fosse muito direcionada à pessoa que está a fazer esta escolha ou está a fazer esta eleição. Mostra-me que este 10 de espadas. 10 de espadas, por favor. Paz de bastos, o querer realmente algo novo. O ir atrás de algo novo. De uma experiência nova, de uma aventura nova. Como eu digo, é o sair daqui e tentar algo novo. O que eu acho de hoje? Cuidado que esta energia pode ser de alguém que vos esteja a escolher ou fazer uma escolha por vocês, entendem? Porque esta carta, gente, eu nunca tinha reparado, é por isso que eu digo, a gente usa os decks milhentas vezes e há pormenores que nos ressalta como nunca ressaltar na nossa vista. Há realmente um desejo muito grande de uma nova colheita ou de algo novo para finalizar estes 10 espadas. Porque este bonequinho que vocês estão a ver aqui, as mãos dele é tipo aquelas pinças dos caranguejos. E estão a ver que esta pessoa já fez várias tentativas, ou vários cortes, já cortou vários... Oh, eu ainda agora disse isso do 10 de espadas, é como se houvesse tido várias tentativas e que de alguma forma não correr efeito ou não fizer efeito, ou houve aqui realmente... há uma necessidade de deixar algo muito doloroso para trás. Mas cuidado com o corte desta novidade. Olha. Porque pode não ser exatamente a melhor escolha. Porque o 7 de copas, gente, e o as de ouros para mim é quase como dissesse assim, nem tudo que reluz é ouro. Porque o 7 de copas é uma carta muito matreira, digamos assim. Porque é uma carta que às vezes a gente tem tantos grupos, ou tantas opções, tantas escolhas, tantas uniões a fazer, que às vezes a gente perde-se um bocadinho na nossa decisão. E às vezes fazemos decisões ilusórias. Ilusórias. Ou inícios que a gente pensa que são estáveis, ou parcerias que a gente pensa que é estável, e às vezes não é exatamente aquilo que a gente tinha em mente no início. É um alerta aqui. Eu acho que esta mensagem todo é um pouco de alerta, gente. É quase como se houvesse aqui uma energia de cuidado. Um certo cuidado, de uma certa. É quase como dissesse não criar castelos na areia. Não criar castelos na areia. Não fantasiar demasiado. Mostra-me a energia do momento, por favor, Capricórnio. Qual é a energia do momento? Olha, a oração. E estou a dizer que a espiritualidade está a falar com vocês de uma forma muito precisa, gente. A oração é a tal iluminação em relação ao vosso futuro ou aquilo que vocês querem materializar na vossa vida no futuro. A oração é a iluminação. É clareza. É a espiritualidade. Melhor atitude ou ação, por favor, Capricórnio. Olha, saíram os dois, gente. Olha, o nada, que é a luzinha no fundo do túnel, para mim. Esta carta, para mim, ela é uma carta normalmente negativa no deck, mas eu vejo mais... Não me foco tanto na negatividade, apesar dela ser muito mais escura do que branca, mas é focar na solução do problema. E a eternidade.
é realmente ter a clareza daquilo que a gente quer manter. Porque, como eu ainda agora vos falei, esta situação que está aqui do futuro próximo, ela pode ser no início ou no vosso objetivo algo que vocês sentem que vos traz algum tipo de conforto, segurança, estabilidade, crescimento à vossa vida, mas é que vocês têm que ter consciência que esse crescimento ou essa estabilidade ou esse sucesso que vocês querem ter no futuro, ele vai exigir esforço para se manter, gente. Esforço para se manter. Esforço para ser eterno. Para ter a tal longevidade. A possível conclusão, por favor. Às vezes a gente espera coisas da vida que a gente tem uma noção que meio que de facilitismo. É o que eu sinto aqui, uma imagem, uma noção de tipo facilitismo que possa surgir ou acontecer na nossa vida e às vezes não é bem assim. Olha, a necessidade. A conclusão é realmente definir aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário. O que é uma prioridade e o que não é uma prioridade. Para não haver o tal esforço excessivo que eu ainda agora falei. Ok? E para que estes novos inícios ou estas novas parcerias seja realmente algo para acrescentar na vossa vida. Há que avaliar de forma muito concreta o que é necessário e o que não é necessário. Ok? Fica o recado dado para vocês. Meus queridos, minhas queridas, mais uma vez agradeço pelo vocês assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar a vossa gratidão. Para vocês é grátis, para nós é compensador. É o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa dedicação. Não se esqueçam de de aderir ao TikTok. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.